Dia 12/8/2025, 3h14. Esse foi o momento que eu fiquei sabendo que o braço estava quebrado. E essa era a situação. Esse pedaço de osso ficava aqui, esse osso ficava para cá. Esse pedaço veio para cá, esse pedaço foi para cima e esse foi o dia que eu soube que estava quebrado, que eu ia ter que operar, fazer uma cirurgia, e foi quando minha vida parou. Eu sentia muitas dores, a mão ficou inchada, eu não conseguia movimentar, tive que mobilizar até o ombro e não podia fazer movimento nenhum até operar, porque a mão estava solta, esse osso solto aqui trincado, e vou contar agora um pouquinho para vocês. Então, gente, olha eu aqui, tô um tempão para gravar esse vídeo e hoje resolvi gravar para contar tudo o que aconteceu desde quando eu quebrei o meu braço. O braço direito, né? Vocês conseguem ver aí que ele tá torto, ainda dá para ver bem a cicatriz, aqui também tem uma cicatriz. E eu vou contar um pouquinho de como tudo aconteceu. Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, então eu vou ter que fazer mais de um vídeo, né? Para começar, eu estava trabalhando, era uma Olimpíada, e eu fui segurar uma criança assim, ó, com a mão. Nisso que eu fui segurar, eu acabei perdendo o equilíbrio e segurei o corpo todo com o braço. E aí por isso que quebrou, gente, quebrou aqui, ó, o rádio distal. Eu vou mostrar pra vocês, eu tô aqui com as coisas. O primeiro raio-x, que foi no dia que eu quebrei, ó. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Esse osso aqui, ó, era pra estar aqui, ó. Esse pedaço veio pra cá, essa parte veio pra cima e a mão veio pra cá. E aqui também ficou trincado. Isso foi no dia 12 de agosto do ano passado. E desde então eu fiquei praticamente parada, né? Foi uma luta, uma correria. Fui encaminhada para o Rio, para o INTO. Do INTO fui encaminhada para o HTO. Passei por uma consulta de avaliação, onde os médicos falaram que eu ia ter que botar uma placa e parafusos. E aí entrei numa fila de espera, né? E aí começa a primeira parte do testemunho. Eu estava numa fila de espera e os amigos da igreja começaram em oração. E na semana que eles estavam em oração, eu recebi a mensagem falando que eu ia internar no dia 4 de outubro. No dia 4 de outubro eu internei no HTO. Só que fiquei internada lá. Os dias foram passando, passou uma semana e nada de conseguir operar, porque tinha muita gente internada, muita gente na fila, e a preferência era por conta da idade, por conta de outros fatores, e eu fui ficando internada, né? Até o dia que estavam em oração rezando o terço da misericórdia. No momento que estava acabando o terço, era por volta de 3h30, entraram lá na enfermaria onde eu estava, avisando que eu ia operar no dia seguinte. Isso foi no dia 13 de outubro, que eles informaram que eu iria operar no dia 14 de outubro. E aí, finalmente, no dia 14 de outubro, eu consegui operar. Não foi uma operação simples, por conta de como estava, porque esse osso aqui que quebrou, ele colou, calcificou e foram fazendo outras calcificações e eu fiquei com o braço todo torto. Tinha um osso aqui muito para cima, eu não conseguia fazer movimento nenhum, nem isso aqui eu conseguia. E estava ainda com o braço mobilizado, porque se tirasse a mobilização a mão caía assim, ó. E operei. Graças a Deus na cirurgia não aconteceu muitas complicações, mas o pós-cirúrgico foi bem difícil. A minha mão ficou muito inchada, eu vou tentar deixar fotos aqui. A minha mão ficou muito inchada,
Na quinta-feira, minha mão começou a inchar muito. Na quinta-feira eu ia ter alta, mas eu não tinha como vir embora. Aí deixaram para me dar alta na sexta. Na sexta os pontos começaram a infeccionar. Eles tiveram que fazer uma drenagem e o carro da prefeitura me esperando e eu fazendo drenagem, porque senão eu não teria alta. Mas graças a Deus, as orações, não tem nem tanta cicatriz. A operação foi em outubro, né? Fevereiro, março. Tem 5 meses já de cirurgia e graças a Deus, assim. O que aconteceu é que a mão tá ficando torta. Tem uns parafusos que às vezes aparecem. Eu vou mostrar como é que tá a placa, os parafusos. E agora em fevereiro, alguns exames apontaram artrite, artrose e osteoporose. Mas eu sigo na fisioterapia, sigo fazendo as coisas e lutando para a recuperação, né? Agora eu vou mostrar como é que ficou depois da cirurgia. Esse foi o primeiro raio-x que eu fiz depois da cirurgia, ó, onde dá pra ver a placa e os parafusos. São um total de 10 parafusos. São 3 aqui, ó, que inclusive dá pra ver que uns ficam aparecendo. E aqui em cima, nessa parte aqui, ó, são 7 parafusos para segurar. Porque na hora da cirurgia, quando eles tiveram que serrar o meu osso, que ele estava calcificado, torto, e aí nisso ele esfarelou, ele se despedaçou. E aí tiveram que botar 7 parafusos para segurar cada pedacinho desse osso, dos ossos que ficaram quebrados. Aí então tem um total de 10 parafusos nesse pedaço aqui do braço e a placa. Fiquei esse tempo todo parada. Graças a Deus consegui voltar com meus artesanatos. Graças a Deus, muita oração, porque eu perdi o movimento, ó. Esse movimento de virar com essa mão, ó. É o máximo que eu consigo sozinha. E mesmo se eu fizer força, ó, a minha mão não dobra. E pra cá, ela dobra só isso. E mesmo assim, sentindo muita dor. Mais do que isso não vai sozinho. Assim, ela vem um pouco pra cá, que é o lado que tá ficando torto. E pra cá, ó. Só se eu forçar, e mesmo assim não vai muito, ó. O lado onde ela tá ficando torto. Você vê que, ó. Esse é um movimento normal que a gente faz, só que eu não consigo nem puxando com a outra mão. E quando eu faço qualquer força, dá pra ver, ó, claramente, os parafusos. Que tem parafuso aqui e aqui assim. Porque a cabeça do parafuso tá pra cá e as pontas ficam aqui. Aqui também, só que os daqui não tá dando mais pra ver. E é isso. Sigo me recuperando. Ó, coisas que eu não conseguia, que eu até postei em vídeos curtos aqui. Que é o abrir e fechar a mão, que eu já consigo. Graças a Deus. O joinha, ó. Eu ainda não consigo muito levantar o dedo. Só puxando assim, sozinho, ó. Ele não vai. Esse dedo eu perdi bastante movimento dele, mas seguimos na luta. Ganhei uns quilinhos, porque fiquei muito tempo em casa. E algumas dores nas pernas. Mas é isso. Mas o mais importante é o milagre de Deus na minha vida. Porque os médicos falaram que eu não conseguiria fazer muita coisa, que demoraria 1 ano para recuperar. E eu já consigo fazer meus laços, estou conseguindo fazer meus artesanatos, estou conseguindo fazer bastante coisa, estou conseguindo escrever, apesar de eu sentir dor e ficar com a mão inchada, mas eu consigo escrever, consigo segurar a caneta, coisa que eu não conseguia. Já estou conseguindo pentear o cabelo, que eu também não conseguia. Inclusive eu cortei o cabelo para ficar mais fácil de desembaraçar. E é isso, sigo aqui com vários exames. Hoje é dia 30 de março, amanhã eu tenho reumatologista para confirmar a artrite e artrose, principalmente a osteoporose, que o médico está suspeitando. Vou ter que fazer exames. E é isso, sigo me recuperando. Tem aqui também, ó, o laudo médico, onde fala, ó,
que foi fratura de rádio distal e o tratamento osteossíntese de rádio, que é onde eles colocam placas e parafusos. Tem um exame que eu fiz particular também, ó, que dá pra ver melhor a placa e os parafusos. E é isso. No próximo vídeo eu vou contar detalhes de como foi no hospital. Vou fazer vários vídeos, né? Contando cada detalhe. Mas eu só queria mostrar o milagre de Deus, de eu estar conseguindo fazer minhas coisas e me recuperando a cada dia. E ter conseguido a cirurgia, entre parênteses, rápido, porque tem gente que está mais de 1 ano e ainda não conseguiu operar. Então, se assistiu até aqui, deixa o like aí. E até o próximo vídeo sobre tudo o que aconteceu desde que eu quebrei o braço. Tchau!